te glorificar uma vez mais. Te agradecendo porque a tua presença é manifesta no nosso meio. A tua palavra poderosa há de ser ministrada sobre nós, que sejamos terra fértil, que o nosso coração e a noja mente, Pai, seja impactada pelo teu Espírito Santo. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, aqui envia anjos, querubins e serafins, Pai, de guerra para este local. Que o Senhor possa colocar, Pai, uma blindagem sobre este templo, que nenhuma seta, nenhum dardo de Satanás vai chegar neste local, que aqui somente a glória, a presença, a manifestação do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Nós queremos ouvir a Tua palavra e sermos impactados, que haja no momento da palavra cura, milagre, restauração, salvação para a glória do Teu nome. Assim eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Aproveitando que estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estender a Deus a minha gratidão e dizer que se não fosse o Senhor, irmãos, o que seria de nós? Deus, Ele é fiel em suas promessas, e eu acredito piamente nas promessas de Deus na minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Eduardo, um pastor que tem apoiado a juventude. Eu, assim como outros jovens que almejam o ministério da palavra, outros o ministério do louvor, nós estamos gratos a Deus por o nosso campo ter alguns pastores como o Senhor que dá esse suporte, esse apoio à juventude. Nós somos gratos ao Senhor. Louva a Deus também pela vida do presbítero Marcos Johnny, pelo convite, a todos os demais obreiros, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Todos os irmãos, que Deus abençoe. Quero trazer o abraço do meu pastor, o pastor Jovai Rosa. Ele falou: meu filho vai debaixo da bênção, manda um abraço ao pastor Carlos Eduardo. Está entregue, pastor. E a todos os irmãos, sintam-se abraçados pelo meu pastor, pastor Jovai Rosa. Quem encontrou diz amém. Vamos ler do 7, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7. Diz assim o texto: e no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, e estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subiu, partiu o pão e comeu, ainda se falou largamente até o romper da alva, e assim partiu, e levaram vivo o mancebo, e ficaram muito felizes. Tomai os vossos assentos, por gentileza. Meus irmãos, eu buscava em Deus uma palavra para pregar aqui nessa noite. Eu falava: Espírito Santo, qual palavra eu ministrar? E o Espírito Santo queimou essa palavra ao meu coração. E eu comecei a fazer algumas anotações em casa, e Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar ela com vocês nessa noite. Esse texto que eu acabo de ler com os irmãos está devidamente registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um dos livros da Bíblia que mais me chama a atenção, devido ao seu conteúdo, e principalmente quando a gente tenta compará-lo com os evangelhos, porque se formos analisar os evangelhos, nos evangelhos nós vamos ver Jesus mostrando aos discípulos como se fazia. A gente vai ver Jesus fazendo e ensinando. Nos evangelhos a gente vê Jesus discipulando os seus discípulos. Porém, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos colocando em prática aquilo que aprenderam com Jesus.
E este livro é um livro extraordinário. No seu primeiro capítulo, antes de ser assunto aos céus, Jesus vai nos deixar aos discípulos duas coisas. Primeiro, Jesus deixa uma condição: ficai-vos em Jerusalém. Depois, ele deixa uma promessa: até que do alto sereis vos revestidos de poder. No capítulo 1, ele deixa duas coisas, sendo: primeiro, ficai-vos em Jerusalém, uma condição. Segundo, uma promessa: até que do alto sereis revestidos de poder. No capítulo 2, os discípulos cumprem a condição. Eles ficam em Jerusalém, em um cenáculo na casa de Maria, unânimes em oração e no partir do pão. E no mesmo capítulo, Deus cumpre a promessa, batizando todos eles com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, Pedro se levanta, Pedro prega, mais de 3.000 almas se convertem e a igreja tem seu princípio. No capítulo 4 e no capítulo 5, a igreja ganha proporção. No capítulo 6 e no 7, tamanho é este crescimento, que Pedro e os demais apóstolos são obrigados, são constrangidos a escolher do meio do povo 7 diáconos para o ajudá-los. Primeiro, para cuidar dos órfãos, para auxiliar as viúvas, e depois para ajudar na pregação da palavra. No capítulo de número 7, dentre os 7 que foram escolhidos, um vai se destacar. O nome dele é Estevão. Estevão se destaca porque Estevão tinha duas características que o diferenciava, que o distinguia dentre os outros 6. Primeira característica: Estevão era cheio de conhecimento. Estevão tinha conhecimento das Escrituras. Segundo característica, Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele era cheio de conhecimento. Segundo, ele era cheio do Espírito Santo. Deus vai levantar aqui na Assembleia de Deus da 12, duas tipos de pessoas. Primeiro, cheios de conhecimento. Depois, cheios do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que acredita nesta palavra? No capítulo 8, quem se destaca, quem se levanta agora é Saulo de Tarso. A Bíblia diz que Saulo se levanta como um carrasco da igreja. A Bíblia vai dizer que ele entra dentro das igrejas, arrastam para fora homens, mulheres e crianças pelas ruas de Jerusalém, simplesmente porque eles professavam a fé numa denominação que era chamada O Caminho, simplesmente porque eles acreditavam em Jesus Cristo de Nazaré. No capítulo 9, não satisfeito em perseguir, em assolar a igreja em Jerusalém, ele vai ao sumo sacerdote e pede uma carta para agora perseguir, para agora impedir o crescimento da igreja, não apenas em Jerusalém, porque isso aqui é lindo. Ele está perseguindo a igreja em Jerusalém, ele está arrastando os irmãos pelas ruas em Jerusalém, mas a igreja segue crescendo. A igreja estava crescendo, agora já estava chegando em Damasco. Ele vai ao sumo sacerdote e pede: me dá uma carta, eu preciso impedir que essa igreja, que essa seita cresça em Damasco. O sumo sacerdote assina a carta, coloca na mão de Saulo. Saulo junta a guarda pretoriana romana e vai em direção a Damasco para impedir o crescimento da igreja, para perseguir a igreja. Mas aqui está uma palavra que eu acho extraordinária acerca dessa carta, porque a carta sai de Jerusalém, mas até hoje nunca chegou em Damasco. A carta ela sai de Jerusalém, mas até hoje nunca chegou em Damasco. Sabe por que não chegou? Porque a minha Bíblia está escrito em Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A carta ela sai, mas a carta não chega, porque João escreveu: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, pregador? Para desfazer as obras do diabo. Deus me trouxe aqui nessa noite com esta palavra queimando em meu coração para dizer: tudo aquilo que Satanás
Satanás tem feito para impedir teu crescimento, para desfazer aquilo que Jesus está fazendo na tua vida, Jesus está jogando por terra hoje. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão e glorifica Jesus. No capítulo 9, ele se levanta. No mesmo capítulo, Jesus o encontra, ele cai, sua vida é transformada. E do capítulo 10 ao capítulo 20, o perseguidor virou um grande pregador. Podemos dizer que aquele mercenário se torna um grande missionário, e ele vai executar 2 viagens missionárias. E no capítulo que eu li, no texto que eu li, ele está ingressando, ele está começando sua 3ª viagem missionária. Ele se reúne com os irmãos na igreja, em um cenáculo do 3º andar, em Troade, e ali ele começa um culto, começa a se preparar com a ceia, porque no dia seguinte ele ia seguir viagem. Então aqui nós temos um culto, temos um pregador chamado Paulo, temos agora um ambiente totalmente cheio da presença de Deus, porque se tinha alguém que pregava a palavra era Paulo. E aí, irmão, como eu queria ouvir Paulo pregar. Paulo não era um pregador que nem eu, irmão, que às vezes o conteúdo não é tão profundo. Paulo tinha tanto conteúdo que um dia ele prega para as pessoas mais altamente estudadas. Quando ele termina de pregar no Areópago, as pessoas olham para ele e dizem: Paulo, tem como tu voltar aqui amanhã e pregar a mesma palavra? Ele tinha tanto conhecimento. A palavra de Paulo era tão extraordinária que um dia ele prega para o governador olha para ele: Paulo, as tuas muitas palavras me fazem delirar. Agora imagina um pregador com um potencial desse. Que culto não estava tão extraordinário? Porém, no culto tão extraordinário quanto esse, um crente vai se destacar. O nome dele é Eutico. Eutico se destaca não era porque Eutico era bonito, como os irmãos aqui da 12. Não. Ele não se destaca porque ele tinha uma roupa bonita. Não. Ele se destaca primeiro por causa do local que ele escolheu para se assentar. Porque em meio a tantos locais para se assentar, ele se assentou na janela. Você pode dizer para mim, Mateus, mas a Bíblia diz que estava cheio. Então pensa comigo. Da porta à janela, há um percurso que Eutico fez. Se ele quisesse se assentar fora da janela, se ele chegou cedo, poderia escolher o local que quisesse para se assentar. Se ele chegou junto com o pessoal, poderia ainda escolher o local para se assentar. Mas vamos pensar na hipótese que ele chegou atrasado. Mesmo assim ele ainda poderia usar a estratégia que nós jovens usamos nos eventos de jovem. Pastor Carlos Eduardo, quando a gente quer ir para frente, o que a gente faz? A gente chega no irmão assim: irmão, eu posso passar? O irmão abre espaço, a gente passa. E quando chega no lugar que nós queremos, ali mesmo a gente toma posse com a cara mais lerda do mundo. Mas nós chegamos no local que nós queríamos se assentar. Mas Eutico não, ele se assentou na janela. Por quê? Porque a janela revela o seu caráter. Na janela, Eutico olhava o culto todo. Na janela, Eutico não perdia o que acontecia dentro, não. Na janela ele via o sermão de Paulo. Na janela ele ouvia os louvores. Porém, na janela, quando passava alguma coisa na rua, ele olhava e ele também não perdia. Na janela ele não perdia o que acontecia dentro, mas também não perdia o que acontecia fora. E aqui está o erro de muitos cristãos na nossa época. Eles não querem perder o que acontece dentro, mas não querem abrir mão do que acontece fora. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está sentado ainda na janela: leva uma vida dividida, um dia é igreja, outro dia é mundo. Hoje ele está aqui crentinho, dando glória a Deus, mas amanhã, se tiver uma festa, ele está dentro. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: é noite de sair da janela, é noite de entrar para dentro. Deus está te cobrando tomar uma decisão nessa noite. Ele estava que nem o povo na época de Elias, cultuava a Deus, cultuava Baal. Elias junta o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus do céu, ou vocês servem o Deus do mundo. Eu me lembro, olhando para Eutico, me lembro do tempo de Josué.
O povo estava da mesma forma, dividido. Servia ao Deus do céu, mas também servia os deuses de pau, de pedra, de bronze. Aí Josué junta todo mundo. Eu tenho uma palavra para vocês. Todo mundo se reúne. Josué, qual é a palavra? E Josué diz: vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês servem o Deus do céu, ou vocês servem o Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas. Aí o povo ficou todo calado, pastor Carlos Eduardo. Aí Josué diz: tem mais uma palavra para vocês. E o povo diz: qual é a palavra, Josué? Quem vocês vão escolher servir, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer: é noite de decisão, porque evangelho é decisão. Evangelho é porta estreita ou porta larga, é caminho estreito ou caminho largo, é a igreja ou é o mundo, é o céu ou é o inferno, é Jesus ou é o diabo, é pecado ou santidade, mas precisa tomar uma decisão. Eusco, porém, ele não saiu da janela, e a sua situação piorou, porque o texto diz: e veio o sono. Ele começou a olhar as coisas lá do mundo, lá para fora, e o sono pegou Eutico. E falando de sono, eu me olho para a nossa geração. Você já percebeu alguns cultos nossos? Parece que um sono toma de conta. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja no estado do Goiás há um tempo atrás. Era um pouco maior que essa. Lá de irmão já tinha uma orquestra. E eu pensava comigo: meu Deus, quando eu cheguei, esse povo aqui deve ser muito crente, porque para Deus abençoar de tal forma, esse culto aqui vai ser bom demais. Eu preguei quase 40 minutos de Bíblia, eu não escutei um glória a Deus. Eu fui para o hotel e falei: Espírito Santo, o Senhor não estava lá. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: eu estava. Eles que estavam dormindo e não percebeu a minha presença. Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de despertamento, é tempo da igreja acordar, irmão. Desperta! Eu me lembro de Josué, a Bíblia diz, eu me lembro, aliás, de Jacó. Jesus vem e eles estão dormindo. Em todas elas, Jesus os despertava. E na última, Jesus diz: vocês não podem velar comigo apenas um momento. Sabe qual foi o erro deles? Foi dormir aonde tinha que ficar acordado. Sabe qual é o erro de muitos na igreja? Eles dormem aonde tem que ficar acordado. E fica acordado quando tem
Sai da cama e vai congregar. Sai da cama e vai fazer alguma coisa. Eu vim falar foi para você que no decorrer da sua caminhada você caiu. Eu vim falar nessa noite, foi Deus está falando é com você mesmo, que no decorrer da caminhada errou, caiu. E até hoje está tendo dificuldade em se levantar, porque todas as vezes que você tenta se levantar, Satanás grita no teu ouvido, lembra daquilo, lembra daquilo, lembra daquilo. E tu volta, engaveta os sonhos, engaveta os projetos, abre mão de chamado, de ministério. Deus está dizendo na minha boca nessa noite, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar, irmãos. Porque o problema não é cair, o problema é você ficar no chão, o problema é você não se levantar, o problema é você se entregar. Mas Deus nessa noite está com a mão estendida para alguém aqui e está dizendo, levanta minha filha, levanta meu filho, levanta, 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 levanta. Vamos ver, levanta. Jesus está andando sobre as águas. Pedro está no barco. Pedrão grita, Senhor, permita que eu vou até o Senhor, deixa eu ter a minha primeira experiência. Jesus grita lá do mar, Pedro, venha. Pedro salta do barco. Eu imagino quando Pedro está saindo do barco, quem sabe os discípulos lá no barco falam, Pedro, não faça isso. Pedro, tu não é ele. Pedro, tu vai morrer, Pedro, não faça isso. Porque a nossa vida é assim, irmãos. Às vezes, quando as coisas estão dando certo, falta gente para te ajudar, falta gente às vezes para te motivar. Mas quando começa a dar errado, que tem de gente para apontar dedo, que tem de gente para falar, que tem de gente para dizer que vai dar errado. Pedro salta do barco. Pedro está tendo a sua primeira experiência. Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus. Só que de repente o texto vai dizer que um vento veio, tirou o olhar de Pedro de Jesus, e Pedro caiu. Quem sabe lá no barco alguém não gritou, eu falei. Quem sabe lá de repente Jesus vem andando sobre as águas, pastor Carlos. De repente Jesus vem andando sobre as águas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica de joelho aqui. Olha só a copa. Pode abaixar. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro está caído. Jesus estende a mão para Pedro, e Jesus levantou Pedro. Jesus levanta Pedro, fica aqui. Porque o mesmo Jesus que chama Pedro do barco é o que levanta quando Pedro cai, é o que enxuga as lágrimas quando Pedro chora, é o que abraça quando Pedro está querendo desistir. E nessa noite Deus está dizendo, eu estou te levantando, eu tenho uma mão estendida para ti. Levanta, 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 levanta. Tem uma nova experiência te esperando, tem uma segunda oportunidade te esperando. Agora, pega na minha mão. Pedro vai ter a sua segunda experiência. Vem. Pedro volta a andar sobre as águas. Porém, na primeira experiência Pedro anda sobre as águas olhando para o mestre. Agora na segunda experiência ele está andando, pegando na mão do mestre. E a palavra de Deus para alguém, obrigado, a palavra de alguém para você, de Deus para você nessa noite é: tem uma segunda experiência te esperando, tem uma segunda experiência te esperando, tem uma segunda oportunidade te esperando. Tem. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Levanta, 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 levanta. Deus está dizendo, eu não sei o que é que te derrubou, mas dessa noite só vai sair da 12 caído se quiser. Tem uma segunda chance, tem um braço estendido, tem uma mão amiga. Jesus Cristo está aqui. Levanta,
pregador, mas caiu. Salmo de número 37. Os passos de um homem bom é confirmado por Deus. Deus o trará alegria neste caminho. Ainda que este homem caia, não ficará prostrado, Deus o levantará. Fui moço e hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Provérbios 24, por 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque por 7 vezes Deus o levantará. Miqueias capítulo 7, oh inimiga minha, não te alegra o meu respeito, porque eu caí, porque ainda que eu esteja em trevas, Deus será minha luz, e ainda que eu caia, Deus me levantará, Deus me levantará, Deus me levantará. Jesus está te levantando nessa noite, Jesus está te colocando de pé mais uma vez nessa noite. Te prepara, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar. Eutico, porém, não se levantou. E o texto diz: Eutico morreu. E a Bíblia diz: desceu os curiosos, porque curioso só presta para isso. Os curiosos desceram correndo, pega ele, está morto, soltar. Alguém vai dizer: acabou para Eutico, Eutico morreu. E eu preciso te dar uma palavra nessa noite. Existem 3 tipos de morte. Primeiro tipo de morte se chama morte física. É quando o coração para e a respiração cessa. Segundo tipo de morte, morte espiritual, quando se perde a comunhão com Deus. Terceiro tipo de morte, morte eterna, quando se morre fisicamente, estando espiritualmente morto. E eu vinha falando com Deus: Deus, será que eu vou pregar para alguém morto? Logo eu cheguei aqui, eu entendi que eu não ia pregar para ninguém morto fisicamente. Também posso dizer que eu não vim pregar para ninguém morto eternamente, porque Jesus ainda não voltou, e até Jesus voltar, tu tem chance de voltar para casa, tu tem chance de se converter, tu tem chance de aceitá-lo. Mas logo eu compreendi que eu ia pregar para alguém nessa noite que estava morto espiritualmente. Eu estou falando para alguém nessa noite que há muito tempo já não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue jejuar, está tendo dificuldade para congregar. E Deus me trouxe aqui com uma boa palavra para você. Jesus Cristo é especialista em dar vida. Jesus no seu ministério encontrou 3 vezes com a morte. Eu vou encerrar agora. Primeiro encontro de Jesus com a morte foi no cortejo fúnebre. Ele parou o cortejo, tocou no caixão, a menina levantou, Jesus venceu a primeira. O segundo encontro de Jesus com a morte foi lá na casa de Jairo. Sua filha morreu. Jairo fez uma coisa que, em nome de Jesus, faça isso pelo amor de Deus. Jairo convidou Jesus para entrar na sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, aquilo que era morte foi transformado em culto de ação de graça. Aquilo que era tristeza foi transformado em alegria. E Deus está dizendo: eu estou entrando na tua casa e eu vou trazer transformação, vou trazer mudança. Te prepara para voltar a sorrir, te prepara para voltar a se alegrar. Deus está entrando no teu lar nessa noite. Terceiro encontro de Jesus com a morte foi o mais marcante. Eu vou te pedir para ficar de pé no nome de Jesus. O terceiro encontro de Jesus com a morte foi Lázaro. Jesus chega 4 dias, a esperança normal, humana dele já era, porque a cultura dizia que até 3 tinha solução, mas 4 não. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz é chorar. Quando Jesus chora, eu imagino a morte dizendo: eu perdi no cortejo, perdi na casa de Jairo, mas agora eu venci, porque ele está chorando. De repente Jesus diz: onde o colocaram?
E Jesus dá a segunda palavra: remove a pedra. Quando Jesus diz remove a pedra, parece que eu imagino a morte duplicando a alegria, dizendo: ih, já tem 4 dias, já está em fase de putrefação. Quando ele entrar lá dentro, vai estar maior fedor, maior carniça. Mas para você dar glória, a morte teve que entender a verdade, que não era Jesus, que não era lá Jesus que ia entrar, era Lázaro que ia sair. Lázaro, vem para fora. A morte perdeu a terceira, e na quinta-feira está perdendo a quarta, porque Jesus está dando vida, 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 vida. Jesus está distribuindo vida. Te prepara para voltar a orar, te prepara. Deus está te dando força para congregar direito, para orar a palavra, para jejuar, para ler Bíblia. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba. Quem é batizado, vem para a guerra comigo, vem, 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 vem. Receba vida, 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 vida. Para nós parar aqui, quando eu estava chegando, Jesus falou uma coisa ao meu coração. Jesus falou: Mateus, eu não vou apenas dar vida lá não. Jesus falou grandemente ao meu coração: estou eu levantando um exército de distribuidores de vida. Pregador, e qual é o segredo de dar vida? Eu comecei no texto e eu encerro no texto. Paulo desceu, Paulo abaixou, Paulo abraçou, aleluia. E Paulo disse: está vivo. Lembra que o Senhor falou que palavras têm poder? Estava morto ou não estava? Estava. Mas Paulo desceu, aleluia. Paulo abaixou, abraçou e disse: está vivo. Pregador, qual é o segredo da vida? Eu vou para Ezequiel 37, nós para de vez. E o Espírito do Senhor Jeová me colocou em meio a um vale de ossos, ossos sequíssimos, me fez passear ao redor do vale. E o Espírito disse: filho do homem, pode porventura esses ossos, ou seja, esses mortos voltarem a ter vida? E eu disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E o Espírito disse: Ezequiel, já que é eu que sei, o segredo de dar vida te ensino agora. Profetiza sobre estes ossos. E eu profetizei. Voltou a pele, voltou a carne, voltou o nervo, voltou o espírito. E Deus está dizendo: pregador, qual é o segredo de dar vida? O segredo de dar vida é profetizar a vida, é a palavra profética, é a palavra liberada da tua boca. E Deus está dizendo: profetiza a vida, profetiza a vida. Pregador, ei, seja profeta lá na tua casa, seja profeta no teu trabalho, seja profeta na congregação, seja profeta na tua rua. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza, profetiza, profetiza. Pregador, mas meu marido não é crente. Profetiza ele na quinta-feira. Mas meu filho está lá nas drogas. Profetiza ele aqui sendo cheio do Espírito, mas já está bebendo cachaça. Profetiza tomando santa ceia. Mas seja profeta, profetiza, profetiza, profetiza. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Eu já estou vendo tua filha voltando para a igreja através da palavra profética. Isso aqui é profético, quem quiser pegar, pega. Ei, eu já estou vendo teu marido voltando através da tua palavra profética. Já estou vendo teus filhos adorando a Jesus aqui através da palavra profética. Profetiza. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra Eu preciso encerrar, mas eu preciso encerrar te fazendo um convite nessa noite. Eu tenho 3 convites para 3 grupos de pessoas aqui nessa noite. O primeiro convite é para você que, quem sabe, está sentado na janela. Pregador, eu venho para a igreja, mas eu estou com dificuldade de abandonar o mundo. Pregador, eu venho até que venho para a igreja, mas eu não consigo largar as coisas do mundo.
O primeiro convite de Jesus é para ti nessa noite. Saia da janela da indecisão e venha para o meio da proteção. Pregador, como assim? Se tu ficar na janela da indecisão, o sono vai vir, vai te derrubar, tu vai cair, tu vai morrer. Pregador, e se eu vir para o meio da proteção? O salmista disse: 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas tu não serás atingido. O segundo convite é para você que está aqui dormindo, você que está com dificuldade em adorar. Pregador, eu vinha para o culto, culto vem, culto vai, mas eu não conseguia. Eu entrava na igreja, mas não conseguia entrar no culto. Jesus está te despertando nessa noite. O terceiro é para você que, quem sabe, o vento da vida te derrubou, por alguma razão você caiu. A palavra de Deus tem um abraço de Jesus te esperando nessa noite. Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Você que quer vir para Jesus, você que não... Tem gente aqui, irmão, que não pode sair daqui sem receber esse abraço de Jesus. A mão de Jesus está estendida nessa noite para você. Eu não sei o que é que te derrubou, não sei o que é que te fez cair, mas eu vou falar uma vez mais para me devolver a oportunidade. A mão de Jesus está estendida nessa noite. Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Onde está? Aonde você estiver, apenas levante uma das suas mãos. Esse é o último minuto que eu tenho para te fazer esse convite. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Temos? Eu vou orar enquanto eu estiver orando. Se você quiser vir, vem. Eu quero dar uma palavra para você aqui na frente. Senhor Deus e Pai, acabo de pregar a Tua palavra. Essa palavra falou fortemente ao meu coração, e o meu desejo, Pai, é que ela possa falar ao coração do Teu povo. Que essa palavra seja guardada, plantada, Pai, de tal forma no coração deles, que aquele que arrebata a semente não possa alcançá-la. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o pastor Carlos Eduardo, sua esposa, sua família e todos os irmãos da 12. É no nome de Jesus, Pai, seja com eles. Em nome de Jesus. E a igreja diz: pastor Carlos Eduardo, meu muito obrigado. Graças a Deus, meus irmãos, eu preciso apenas dar um aviso e fazer uma oração.